aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Nós estamos de volta com mais uma dose de esperança da comunidade de Jesus. E eu queria nessa manhã compartilhar com vocês sobre um critério que a Bíblia nos apresenta para nós vivermos de uma forma que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Um critério muito importante, especialmente no que diz respeito aos tempos difíceis que nós vivemos, de muito estresse, de muita preocupação, de muitos conflitos entre as pessoas, mas que muitas vezes as pessoas se iludem e entendem de uma forma mais individual, quando na verdade não é o que a Bíblia procura dizer, né? O que o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Colossenses, apresenta. Esse critério está na epístola aos Colossenses, do apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 15, e ele nos diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então este é o critério que o apóstolo Paulo nos apresenta da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro, o critério para que vocês possam avaliar se estão vivendo de uma forma que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Então, queridos, muitas pessoas entendem esse verso como sendo um sentimento, né? Um sentimento pessoal ou individual, né? As pessoas podem até dizer: eu rompi com aquele grupo, eu não quero mais ver aqueles irmãos, aquelas irmãs, mas agora estou em paz, agora estou me sentindo bem. Me afastei do conflito, da dificuldade, das diferenças, então agora estou em paz. E aí elas entendem que elas estão fazendo a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a paz de Cristo seja o árbitro ou o juiz em seu coração. Mas, na verdade, isso está muito longe do que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui, do que a Escritura Sagrada nos dá como critério para nós sabermos se estamos realmente vivendo de uma forma que agrada a Deus, que glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando aqui num contexto, como nós podemos ver pelo nosso verso, comunitário, um contexto do próprio corpo de Cristo, né? Tantas vezes ele fala dessa figura. A igreja, a comunidade da fé do Senhor Jesus Cristo é o corpo de Cristo, da qual ele mesmo é a cabeça. Ele mesmo é o comandante, ele mesmo é o líder, ele é o pastor e bispo supremo, e então ele manda pelo sistema nervoso central do seu corpo as ordens para ossos, músculos, para todos os órgãos, e para que flua os nutrientes e flua o oxigênio no corpo. E então cada membro precisa estar bem unido, né? Essa unidade que no corpo de Cristo é feita pelo Espírito Santo de Deus, e cada membro então se esforça para colaborar, para fazer a sua parte para o bem de todo o corpo e não só de si mesmo, né? Então esse é um texto que nos chama a avaliar não a paz, esse sentimentozinho, eu estou me sentindo bem, mas a paz que há nos relacionamentos com os outros membros do corpo de Cristo. Como estão os meus vínculos de afeto, de amor, de amizade, de comunhão espiritual, de colaboração, né? De mutualidade, né? Serviço mútuo uns aos outros para a edificação de todos. Como eu estou nessa harmonia com os demais membros? Eu estou me esforçando para isso? Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, o escritor do livro vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos.
E o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 14, vai dizer: façam tudo que diz respeito a terem paz com os outros e para edificação mútua. Não é mesmo? Em Efésios 4, ele diz, como nós vimos aqui há pouco tempo, esforcem-se para preservar esse vínculo que já existe entre vocês, essa unidade do Espírito Santo que existe entre vocês, num vínculo de paz. Então, o que o texto está dizendo é: seja essa paz, esse relacionamento harmonioso, de bem com os outros irmãos e irmãs na comunidade da fé onde você congrega e serve ao Senhor. Esse seja o critério para você saber se você está vivendo uma vida que agrada a Deus e glorifica o seu nome ou não. E tanto é assim que no contexto desse verso, os versos imediatamente anteriores, o apóstolo vai dizer assim, a partir do verso 11: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e em todos. Ou seja, quem tem essa nova vida em Cristo, não importa a diversidade, de onde veio, sua formação, sua cultura, mas nós somos um em Cristo e Ele é tudo em todos nós. Né? E aí ele segue dizendo: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E olha só o que ele diz agora, verso 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ou seja, não é para perdoar, então eu perdoo e deixo para lá, eu vou seguir minha vida, eu estou em paz. Mas é perdoar como Cristo perdoou. Ele assumiu a dívida, Ele pagou o preço para que nós pudéssemos viver em amor, em vínculos de amor fraterno, em paz, né? Colaborando e contribuindo uns com os outros. Como ele diz aqui no texto, né? Com compaixão, com bondade, que é essa ação para o bem do outro que só pode ser feito numa convivência harmoniosa, não é mesmo? Então, queridos, com mansidão, com paciência, com humildade, perdoando-se uns aos outros, todas as ofensas, todas as dívidas, e seguindo em frente, não cobrando, não retribuindo o mal com o mal, mas retribuindo o mal com o bem, amando aqueles que fazem algum mal para nós, né? Então, e aí ele reforça isso, ele diz no verso 14: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor ágapos, o amor ágape, o amor que se desdobra para o bem do outro, em ação, né? E aí nós precisamos estar juntos, convivendo com um amor fraterno, não é mesmo? E aí ele fecha: que a paz de Cristo seja esse juiz, esse árbitro no seu coração, essa paz que você tem com seus irmãos e suas irmãs em Cristo, no seu convívio fraterno. Queridos, que Deus abençoe você, que você possa ter esse novo entendimento desse verso, dessa sabedoria do Espírito de Deus, desse mandamento da palavra, e possa checar no seu coração se você está vivendo uma vida que agrada a Deus e glorifica o seu nome junto à comunidade da fé, onde o Espírito Santo te colocou para servir ao Senhor. Graça e paz. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ampliar o alcance das publicações que nós fazemos para vocês. Siga-nos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ore pelo nosso ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.